Olá, eu sou a professora Louise e bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós teremos a aula 5. Nessa aula, a gente vai fazer uma retomada de tudo que a gente viu na unidade de unidades e números. Então, para essa aula, a gente vai focar um pouquinho no agrupamento e desagrupamento, composição e decomposição e, ao final, a gente vai fazer uma autoavaliação. Combinado? Então, agora eu quero que vocês peguem o material de vocês e abram na página 98. Lá na página 98, vocês vão encontrar alguns exercícios de mão na massa. Nessa aula, a gente vai fazer alguns exercícios juntos para a gente analisar como é que ficou essa questão, se ainda tem alguma dúvida, para ficar tudo bem claro, combinado? Então, lá está pedindo assim: use o seu material dourado para decompor os números a seguir. A gente já conversou sobre isso, né? Não é todo mundo que tem um material dourado em casa. Por isso que a gente vai fazer coletivo e vai usar o material dourado da prof. Depois, escreva quantas unidades de milhar, centenas, dezenas e unidades os números a seguir têm. Lembram que esse cubo aqui é o cubo da unidade de milhar. A placa representa a centena, a barrinha representa a dezena e o cubinho representa a unidade. No agrupamento, a gente começa pela menor unidade. Vai para a unidade, depois a dezena, depois a centena, depois a unidade de milhar. No desagrupamento, a gente faz o contrário. A gente começa na unidade de milhar, chega na plaquinha de centena, chegamos na dezena e depois na unidade. Então, nesse exercício aqui, a gente tem o número 78 que já está feito. A letra A já está feita para a gente ver o exemplo. Olha lá. No número 78, eu tenho 7 dezenas e 8 unidades. 7 dezenas e 8 unidades. Agora, a letra B, C e D, a gente vai fazer juntos. 12. No número 12, tem quantas dezenas? Uma. Então, aqui a gente vai colocar uma dezena e 2 unidades. Na letra C, eu tenho um número um pouquinho maior. Eu tenho o número 123. No número 123, eu tenho quantas dezenas e quantas unidades? Então, olha lá. A prof vai digitar. No número 123, eu tenho uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. No 534, eu tenho 5 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. A prof vai pegar o apagador aqui bem rapidinho. Conseguiram? Então, agora a gente vai fazer a número 2. A número 2 está escrito assim, ó. Observe os quadros abaixo e descubra que números são. Depois, preencha os espaços escrevendo os números formados. Então, olha lá. Eu tenho 13 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. Que número que eu consigo formar usando essas informações? 13 centenas. Eu posso ter 13 centenas?
Eu troco por uma unidade de milhar, não é mesmo? Então, eu tenho uma unidade de milhar, 2 centenas, 5 dezenas. Opa, não tá aqui, 3 tá certo. 3, 1, 5 dezenas e 3 unidades. Eu vou formar o número 1353, certo? Aqui do lado eu tenho um número um pouquinho maior. Eu tenho 12 dezenas. Eu posso ter 12 dezenas? Vou ter que trocar por uma centena. Então, vou colocar lá uma centena, aí as dezenas e as unidades, formando o número 124. E o último exercício, o número 3 e o número 4, são bem facinhos. A gente vai descobrir quantas dezenas tem em cada um desses números. Preencha a tabela com a resposta correta. Então, olha lá. O primeiro número é o 439, ou 626. Tem 2 tabelas na apostila de vocês, tá bom? Então, vocês vão ver qual é o número que está primeiro. A ordem não interfere, tá bom? Então, a gente vai começar por esse aqui, ó, pelos das dezenas. 439. Quantas dezenas tem no 439? 43. Porque o número 9, ele não chegou a trocar. Então, a gente não trocou. Então, ele tem 43 dezenas e 9 unidades. Mas na tabela está pedindo só as dezenas. Então, a gente não vai anotar as unidades, tá bom? Vamos anotar só as dezenas. No 912, tem quantas dezenas? 91. Novamente, a gente tem 2 unidades, mas esse exercício não está pedindo para a gente anotar a unidade. Então, a gente vai anotar só as dezenas, tá bom? E o terceiro, a terceira linha do quadro, o 309. Quantas dezenas tem no 309? 30. Na tabela ao lado dessa, a gente tem outros números. A gente tem o 626. No 626, tem quantas dezenas? 62. No 400, tem quantas dezenas? 40. E para fechar os exercícios, no 706, eu tenho 70 unidades. O último exercício, a gente vai decompor os números, tá bom? A gente vai fazer igual a gente fez lá nos primeiros exercícios da nossa atividade. Ó, o primeiro exercício já está feito. Olha lá, eu tenho o número 312, eu vou decompor ele no 300 mais 10 mais 2. Eu vou fazer isso com todos os outros números que faltam. Então, olha lá, 856. Então, é só a gente pegar o número que a gente fala, ó, 856. É só eu decompor dessa forma, olha lá. 800. Aí eu não vou colocar a letrinha E, vou colocar o sinal de mais, tá? Porque a gente está decompondo. 800 e eu substituo pelo sinal de mais.
856. Olha lá, 856. Os outros números são 8.763. Olha lá, 8.763. O último, 3.454. Viu que foi ficando mais fácil? Então agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma autoavaliação. Vocês sabem o que é avaliação? Então, toda vez que vocês estão na sala de aula, que vocês fazem um exercício, que vocês fazem uma conta, que vocês respondem o que a professora pede, nesse momento, a professora está avaliando vocês. Nesse momento, vocês vão se autoavaliar. Significa que vocês vão se avaliar sozinhos. Dessa vez, não vai ser a prof que vai olhar se vocês sabem ou não. Vocês vão se avaliar sozinhos. Na página 99, a gente tem algumas questões que foram trabalhadas nessa unidade. Se vocês sabem, já aprenderam esse conteúdo, vocês vão pintar de azul. Se vocês ainda não sabem, estão em dúvida, vai pintar de vermelho ou amarelo. Vocês vão pintar, mas tem que ser muito sincero. Não adianta pintar tudo de azul e falar, eu já aprendi tudo, mas não aprendeu. Tem que ser muito sincero, muito honesto, tá bom? Tem que pintar do jeitinho que vocês acham que é. Então, olha lá. Vocês reconhecem que ao longo da história, a humanidade criou várias formas e símbolos para representar as quantidades? Se vocês já aprenderam esse conteúdo, pinta de azul. Se está aprendendo, se tem uma dúvida ou outra, pinta de amarelo. Se ainda não aprendeu, pinta de vermelho. Depois que fizer esse exercício, vocês vão realizar como lição de casa as fichas de atividade, página 47 e 48. Combinado? Essas fichas vão auxiliá-los em todos esses exercícios que a gente resolveu no decorrer do capítulo, tá bom? Um beijo, sejam muito honestos na autoavaliação e até as nossas próximas aulas.